Esse momento que a gente está vivendo da cultura digital, eu estava conversando ontem com o Henrique Antum, que é professor aqui da ECO no Rio de Janeiro, eu acho que ele é um pouco a adolescência da cultura digital. Ou seja, quando as pessoas começam a ganhar espinha, entrar no mundo dos adultos, sentir ali os problemas, as adversidades desse novo espaço, desse novo contexto. E assim, eu tive no Egito, cobri o que aconteceu lá na Praça Tahrir. Aquilo aconteceu porque tinha uma plataforma, mesmo sendo proprietária, que era o Facebook, que era popular e que levou a dimensão da violência para dentro da sala da casa das pessoas, aquele assassinato sob tortura do garoto que colocou um vídeo no YouTube de violência policial, que de certa forma foi construindo o caldo cultural para que aquilo viesse dar numa manifestação, numa primeira saída das ruas, que depois a violência, aquela manifestação voltou para a rede, da rede foi para a rua. Quer dizer, esse diálogo de rede e rua, que de alguma forma não é algo, não são duas coisas, estão na mesma panela, e o Pierre Levy já dizia desde o que é virtual isso, né? O real e o virtual são a mesma coisa, são seres humanos que estão ali fazendo as coisas. Isso se repetiu no 15M da Espanha, também no Occupy Wall Street, que hoje é um movimento que consegue ter 1.500 acampamentos espalhados pelo mundo, dialogando em rede, construindo os tutoriais da revolução, como é que você deve fazer, se organizar, que tipo de coletivos que vão atuar para cada coisa. Tá? Então, esse processo ele é muito interessante, ele é muito vivo, ele é um pouco a dimensão do nosso tempo, mas a gente tem que dialogar com os movimentos 1.0, né? A gente tem que dialogar com o MST, tem que dialogar com o Movimento Sem Teto, tem que dialogar com os sindicatos e tem que dar um banho de cultura digital nele e tomar um banho de cultura social. Esse movimento, sem essa intersecção, a gente corre o risco de se vampirizar, cada um está fazendo um tipo de ação e se as nossas ações são por democracia real são por liberdade, liberdade na rede, também são por liberdade no dia a dia, também é por justiça social, são os valores que estão em jogo. Esses valores, eles não são valores que se descobriram agora, não são valores da cultura digital, eles são valores de quem luta por liberdade na história da humanidade. Eu acho que é isso que a gente tem que começar a pensar de forma associada, não de forma compartimentalizada. E já não é mais o elogio da potência que essas tecnologias têm para construir alternativas, quer dizer, essas tecnologias surgiram, se a gente pensar no contexto político do seu surgimento, para serem tecnologias libertárias. Elas tem essa característica intrínseca até da sua própria forma de surgimento, né? Quer dizer, assim, isso, Castells fala sobre isso, quer dizer, esse encontro entre o Big Science, a tecnologia militar e a contracultura lá nos anos 60, quer dizer, desse arranjo que deu origem a boa parte dessas tecnologias que a gente, enfim, que constroem a cultura digital. Então você tem essa origem libertária. E o elogio simples disso já não é mais suficiente. O que a gente tem visto agora é o que de fato a gente consegue fazer com essas tecnologias. A gente já viu que elas de fato potencializam, aceleram, ajudam a, enfim, derrubar governos, a confrontar ministros, a articular movimentos nas ruas, né? A gente viu que essas tecnologias elas têm um grande poder de mobilização para fazer com que as pessoas interajam por meio da rede, né, por meio das redes interconectadas, por meio das redes virtuais, mas ao mesmo tempo se apropriem dos espaços das ruas para poder agir, né? Eu acho que esse ano isso tudo ficou muito claro, seja na Espanha, seja agora em Nova York, seja no Egito e mesmo aqui no Brasil, com algumas experiências que a gente também procurou fazer. Agora, é muito interessante pensar nisso porque, pegando a fala do Gil no começo, né, conversando com o Benkler, é a percepção clara de que, no fundo, tudo isso ele nos potencializa, nos fortalece, melhora as nossas condições de disputar contra os poderes instituídos. Ao mesmo tempo, essa luta é contínua e permanente, ela vai se renovando constantemente, a gente vai aprendendo o que essas tecnologias trazem para fortalecer as nossas disputas e o que elas não conseguem fazer por si só e o que a gente vai ter que daí encontrar outros meios para conseguir organizar. Eu acho que tem uma coisa interessante disso, que outra coisa que surgiu também forte é
a relação entre os movimentos tradicionais ou as organizações mais consolidadas e esses novos movimentos que surgem a partir de um uso mais acentuado dessas tecnologias. Eu acho que esse é um outro desafio que está posto, né? São formas de organizar-se que são distintas, mas que têm uma proximidade programática muito grande, mas que não conseguem ainda se ver como complementares, porque uma ainda faz um uso instrumental da comunicação, ou enxerga a comunicação simplesmente como, né, uma dimensão estrutural do seu discurso, instrumental, mas não incorporam todos os valores contíguos que vêm dessa nova forma de se relacionar que essas tecnologias propiciam, né? Essa horizontalidade, as flexibilidades, as dinâmicas mais fluidas que a gente pode ter, né, com esse novo momento. A experiência várias, mas temos a do Egito, por exemplo, né? Depois de um ano ainda está tentando derrubar o regime, se de fato se derrubou ou não naquela época, naqueles levantes. Na Espanha também, ela apesar teve um papel de tudo, importante, né? Mas a gente sabe que isso não é que nem um castelo de carta, né? São estruturas de poder montadas durante muito tempo, mas certamente o espaço digital abre possibilidades democráticas que eu acho que vão ser bastante discutidas aí na convenção da Unesco, né? Qual que é a diferença entre um Brasil se dialogar com as novas culturas digitais e tal, e em países como a Europa, por exemplo? Olha, nós estivemos apresentando a nossa proposta de cultura digital, principalmente essa plataforma que a gente está lançando, colaborativa culturadigital.br, que na verdade ela se funde com o Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais, que passa a ser um elemento absolutamente estratégico, entendeu? E nós estivemos também lançando essa ideia lá. Eu confesso que nos países que se manifestaram, eu estava representando o Ministério da Cultura no encontro de ministros da cultura internacionais e tudo, eu não vi nenhuma proposta que tivesse essa abertura. Eu acho que a cultura digital no Brasil, ela adquiriu feições assim, que nos colocam numa posição de inovação, principalmente no sentido desse processo livre, entendeu? Com as mídias livres, e eu acho que nesse sentido o Brasil tem uma importante contribuição e não é apenas discurso, é realidade.